Então, Muito assim, eu bom. acho que tem uma coisa da cara de pau, que eu até falei ontem no Instagram, da iniciativa de fazer, que faz muita diferença. Então, a primeira coisa que eu acho é, para vender, ou para montar negócios, ou para criar pontes, primeiro passo é a gente abrir a cabeça e ter iniciativa. Assim, Uhum. total. Segundo passo é a gente se relacionar sem necessariamente uma agenda prévia. Sabe, assim, nem sempre você precisa ter um objetivo claro, você pode ter Uhum. querer se relacionar. Isso vale para tudo, tá? Ah, quero voltar para o mercado de trabalho depois de tantos anos parada. Quero pensar em possíveis mudanças de carreira. Pô, quero, sei lá, mudar de emprego. Vai conversar com as pessoas. Vai conversar com aquele Uhum. amigo da escola que você não fala faz tempo, vai conversar com aquela pessoa que você cruzou na rua, vai. Para mim, assim, não tem conversa perdida e eu tô sempre Uhum. aberta para café. Você me chamou aqui, eu topei, assim, eu sou uma pessoa que eu realmente Uhum. sou a favor de fazer pontos e conexões. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Jogo dos Negócios. Aqui eu tenho a ilustre Ilana Bobrov. Estou muito empolgado para os próximos minutos aqui de bate-papo. Ilana, obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço, Márcio, o convite. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigado, eu vi tua carreira, comecei a te seguir no Instagram, vi que tu estava lá no OPM, Harvard, eu falei, cara, te mandei uma mensagem, nossa, é um sonho aí, tá na minha lista faz alguns anos, enfim, muito legal a tua jornada, acompanhando no LinkedIn também tudo que tu já fez. Conta pra nós, talvez de forma resumida, porque eu sei que a tua agenda tá apertada hoje, a tua história, e agora a gente entra, depois disso, entra direto na carne. Vamos lá. Então, bom, obrigada aí pelo que você traz. É incrível o poder desse mundo de mídias sociais, né? O quanto a gente se conecta com as pessoas e tal. Eu sou formada em economia pela USP, comecei minha carreira em grandes bancos, fui Credit Suisse, fui Goldman Sachs, fiquei 5 anos em grandes bancos, tive a oportunidade de aprender sobre grandes ambientes corporativos, algo muito bacana e sem dúvida muito, muito relevante na construção toda da minha carreira. Em 2012 eu estava sentindo falta de algo que eu não sabia o que era. Hoje eu entendo que era algo, eu precisava de algo mais empreendedor na minha vida. E aí saí para uma rodada de conversas e caí numa mesa com um tal de Guilherme Benchimol da XP, que, putz, Uhum. gostei desde a primeira interação, assim, acho que o santo bateu pelo projeto, pela energia, iniciativa, e resolvi me juntar à turma da XP no private banking, mas também, assim, fazendo um pouco de tudo. Um ano depois, o Patrick O'Grady veio assumir a XP Gestão, a asset do grupo XP. Ele estava querendo dar uma repaginada na área comercial e institucional da Asset, comentou com o Guilherme falou, poxa, acho que a Ilana é um bom nome para você. Patrick me fez o convite e me juntei a ele na XP Gestão. Lá eu fiquei mais 3 anos, me tornei sócia da XP, a gente fez aí um projeto super bacana, um crescimento muito bacana no mundo institucional e depois no varejo também. Na XP eu aprendi muito sobre empreendedorismo, né? Eu tinha passado por instituições grandes, famosas, com nome forte, pessoas super bem formadas, e na XP eu aprendi o valor de arregaçar as mangas e fazer, né? Então, assim, acho que foi muito complementar. Em 2016 saí da XP, já estava grávida da minha primeira filha, tinha muita dúvida como seria conciliar carreira e maternidade, não foi por isso que eu saí, mas, enfim, acabou que eu decidi fazer uma pausa, comecei o meu mestrado, eu tenho um mestrado em gestão pela Universidade de Harvard, que eu fiz à distância. E logo que minha primeira filha nasceu, o plano era me dedicar à maternidade e ao mestrado, e depois de 3 filhos voltar a trabalhar. Mas, poxa, comecei a me conectar com algumas pessoas, começamos a criar um caminho para o que depois veio a ser o que a gente montou a Vitro, né? Uma plataforma de investimentos que eu cofundei com outros 3 sócios em 2018. Crescemos bastante na Vitro, eu sempre responsável pelas áreas com relacionamento de cliente, então seja atendimento, área de alocação, de captação, área consultoria que a gente fez, CX, marketing, tudo que diz respeito a estar com o cliente, eu ficava responsável na Vitro, e comecei também a criar aí uma experiência muito forte em liderança, porque a gente teve um time muito grande, uma experiência de crescimento muito rápido, né, que a gente falava muito do Blitzscale, então, crescimento rápido, muita mudança rápida, a gente tendo que empreender na raça, ir aprendendo, veio uma pandemia no meio, tive aí mais 2 gravidezes no meio do caminho, então assim, foi uma experiência muito rica, até que em 2021 a gente vendeu a Vitro para o BTG Pactual, e eu e outros 3 sócios saímos, além de alguns associados, saímos da operação, e desde então estamos buscando outros caminhos para empreender. Em 2022, então, eu comecei minha jornada no PM, um programa super Uhum. bacana para líderes de empresa, para fundadores e sócios de empresas na Harvard Business School. Uma experiência incrível que eu estou tendo a oportunidade de ter, conhecer gente do mundo todo, empreendedores, pessoal de empresas familiares, assim, algo muito, muito rico e profundo. E em junho do ano passado eu me tornei sócia da Vectis Partners,
uma companhia de investimentos que aloca capital financeiro e intelectual em negócios. A gente tem negócios que a gente monta do zero e toca, como foi o caso da Vitro, por exemplo, em que eu e o Patrick a gente tocava a operação. Temos uma gestora no grupo, que é tocada pelo meu sócio Alexandre Aoudi. Temos um novo business de ventures que o Christian Ligan toca. Então, tem vários business que a gente monta e toca, né? Cada sócio, a ideia é que toque um negócio, uma vertical. Tem negócios que a gente apoia o empreendedor, dando, né, todo o apoio, sentando no conselho. É o caso da Avenue, por exemplo, do Roberto Lee, cujo primeiro cheque Uau, institucional foi nosso. A uau. AWZ, uma consultoria de fundos de empresas de agente autônomo, que a gente também é sócio. Então, assim, tem vários negócios, a gente faz bastante coisa. E então, assim, desde ano passado estou junto com eles, sócios assim, com uma mega experiência no mercado, podendo empreender, podendo construir, tocando também um lado maior de relacionamento na empresa como um todo. E é isso, acho que um pouquinho sobre mim é isso. Tenho 35 anos, 3 filhos pequenos, adoro Uau. fazer esporte e tento compartilhar um pouquinho aí nas redes sociais dessa vida maluca. Coisa linda, ou seja, muita. Que carreira Blitz career, né? Porque olha, muito legal, parabéns. A gente E tenta, a gente tenta. sucesso total. E, bom, entrando na parte de liderança, né? Crescendo essas empresas, essas startups, que foram alguns aprendizados macros aí nessa área de liderança? Tá. Assim, a primeira coisa que eu aprendi é que conforme a gente vai crescendo na nossa carreira é muito mais sobre lidar com gente do que só necessariamente sobre como fazer o que você tem que fazer, né? Então, eu cresci e tenho um lado muito comercial, né, em tudo que eu fiz, mas mais do que falar com clientes, quando você vai crescendo na liderança, independente da área que você tiver, é lidar com pessoas, lidar com time. Então, como que você motiva o seu time, como que você encanta o seu time, como que você consegue direcionar, mas também delegar, como que você se comunica, porque eu acho que comunicação é chave em qualquer papel de liderança. E eu fui vendo, né, ao longo da minha carreira, a importância das soft skills, porque das habilidades socioemocionais, né, especialmente em cadeiras de liderança, porque é isso, né, no fundo, a gente está lidando com gente. A gente está querendo motivar as pessoas a entregarem o resultado. A gente não faz nada sozinho. O Patrick sempre falava para mim que a única forma do dia ter mais de 24 horas é a gente ter gente boa trabalhando com a gente. E eu aprendi isso, né? Então, quando você tem uma pessoa boa, que você pode delegar, que a pessoa não só vai fazer o que você sugere, mas vai agregar, vai acrescentar, vai te ensinar algo, você cresce muito mais. Então, quando eu assumi o marketing na Vitro, por exemplo, eu não tinha nenhuma experiência com marketing. Claro que eu acho que assim, a gente tem que ter a habilidade de aprender rápido e ir atrás, e eu fiz isso e faço isso com bastante frequência. Gosto de estudar, gosto de aprender. Mas eu tinha 3 pessoas na equipe que cada uma especialista no seu tema entendiam muito. Eu falei, gente, eu não entendo quanto vocês entendem do tema. Eu tô aqui para organizar, para ponderar, para direcionar, para dar força para a área. E, pô, em 6 meses a gente montou uma área que tava rodando super bacana, super legal, um monte de gente. Eu percebi também que é muito importante a gente falar com todo mundo do time, e não só com os nossos diretos, né? Então, a empresa vai crescendo, a Vitra em determinado momento eu devia ter, sei lá, 60, 70 pessoas na minha linha de reporte. Uau. Não dava para eu falar só para os meus diretos, mas era com quem eu conversava no dia a dia, né? Então, Sim. mas uma vez por mês, e depois quando foi crescendo, uma vez a cada 3 meses, eu tentava fazer um call de 30 minutos com cada um. E eu tinha muito estagiário no time, né? No atendimento a gente tinha muito estagiário na Vitro. E eu saía dessas conversas, eu marcava assim uma semana inteira desses papos. Todo dia eu saía com pelo menos 10, 15 ideias do que implementar. Uhum. E aí eu jogava para os líderes dos times. Porque eu Legal. acho que quem tá na ponta, quem tá no dia a dia consegue trazer. Eu acho que muitas vezes nas empresas, nas carreiras de antigamente que eram talvez mais formais, as pessoas criaram esses bloqueios, né? Então tinha um pouco essa coisa do, ah não, só posso falar com meu chefe. E as pessoas têm um pouco de medo mesmo dessa história da Uhum. liderança. Eu acho que o fato de eu ser nova e de eu estar há pouco tempo ter passado por cadeiras de entrada, isso me aproximou. E eu realmente sempre fui muito transparente na linha de mostrar muito minhas vulnerabilidades. Então, se eu tinha algum problema por conta dos meus filhos e não conseguia participar de alguma reunião, eu fazia questão de dizer, gente, tô com problema com os meus filhos, eu não vou conseguir participar dessa reunião. E eu não Uhum. falava, tive uma outra reunião. Muita gente faz isso, né? Então, assim, Sim. eu realmente acho que Uhum. mostrava que eu era gente, que eu era humana. Quando eu abri meu Instagram, Uhum. esse foi um feedback que eu recebi muito da minha equipe. Então, assim, pô, Ilana, é tão bom ver que você é gente, é tão bom acompanhar teu dia a dia. Então, eu acho que é um misto de, né, a gente saber lidar com gente, a gente motivar as pessoas, a gente saber direcionar, a gente entender do que a gente faz, e se não entende, aprender rápido, a gente delegar, a gente dar pista para as pessoas crescerem, a gente querer que essas pessoas cresçam mais do que a gente, porque se você tá numa empresa que tá crescendo, sempre vai ter oportunidade,
né? Não ter Uhum, medo de quem vem uhum, embaixo de você. E eu já tive muitos momentos na minha carreira, pessoas embaixo de mim com mais experiência técnica do que eu, ou com mais tempo de carreira do que eu. E não nego que isso em alguns momentos dê um pouco de medo. Até que você fala, pô, tem uma razão para eu estar aqui. Tem uma razão para eu estar nessa posição. Então, deixa eu me juntar com essa pessoa e dar força. E o mérito não tem que ser meu, o mérito tem que ser dela, o mérito tem que ser do time. E eu acho que isso te engrandece como líder, porque as pessoas ficam mais compradas, as pessoas trabalham mais felizes, atingem mais resultados. Então, eu acho que é isso. É comunicação, motivação, aprender a delegar e aprender, né? Porque eu acho que antigamente as pessoas ouviam um pouco as cadeiras mais novas. E acho que hoje isso, o mundo se abriu, né? A quantidade de startups, fintechs que tem surgido com gente jovem, né? Isso faz com que eu uhum. acho que as pessoas olhem para os mais jovens e falem, putz, aí tem, né? Eu tenho muito para aprender com essa turma. Eu mesma com os meus sócios são todos bem mais velhos do que eu, muito mais experiência na carreira, construíram muito mais até hoje do que eu, mas eu vejo que eles me ouvem. Eles dão espaço, e eles falam, pô, você agrega, você traz o diferente. Então, acho que isso tem muito valor. Muito bom. Acho que tem uma frase que era, acho que era do, não sei se é o Steve Jobs ou do Guy, qual era o sobrenome dele? Kawasaki, um dos amigos lá do Steve Jobs, que falou assim, cara, se tu é uma pessoa A e tu não trouxer gente A mais, tu vai acordar um dia e só vai ter gente Z na tua empresa, né? Então é total. Não, a gente não tem que ter medo de ter gente embaixo da gente que seja melhor do que a gente. Muito, muito. E deixa eu te perguntar agora, em termos de liderança mesmo e desenvolvimento, quando a coisa não tá indo bem, qual é o que passa pela tua cabeça, como é que tu segue nessa linha? Em termos de desenvolvimento, plano de melhoria, enfim, qual é o raciocínio? Eu acho que tem vários não tá indo bem. Eu vou pegar a área não tá indo bem. O resultado não tá sendo atingido. Eu sou uma pessoa que eu gosto de problema, tá? Eu brinco que assim, eu gosto que me deem a área que tá com problema. Eu fico desesperada no começo, mas pra mim não tem nada mais gostoso do que olhar pra trás e falar: caraca, olha a transformação que a gente fez. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é meio que abrir o kimono e admitir que não tá indo bem, tentar entender por que não tá indo bem. Porque eu acho que a gente tem um processo natural de ser humano de tentar ficar batendo, né? Principalmente quando é responsabilidade nossa. Ah, não, mas tá, veja. Não, não tá indo bem. Eu tive alguns momentos, né? A Vitro, eu vivi isso. Em determinado momento, eu estava tocando marketing, o atendimento não estava indo bem, estava com notas ruins, né? A gente tinha mudanças importantes para fazer. E o Patrick estava conversando comigo, estava me puxando, tinha muita oportunidade que a gente estava abrindo mão. E aí, uma hora eu levantei a mão e falei, Patrick, eu não dou conta. Eu não dou conta. A gente estava no meio da pandemia, eu com 2 filhos em casa, grávida da terceira, com uma matéria do mestrado, tocando 2 áreas da empresa, eu falei, não tem condição de eu fazer um bom trabalho. O marketing tá rodando. Então eu falei, vamos passar o marketing para outra pessoa e deixa eu cair dentro do atendimento. Então eu acho que assim, o primeiro passo é reconhecer aonde que tá o gargalo. Eu realmente fui ficando desesperada porque eu não conseguia focar. E eu tava trabalhando muitas horas, não era questão de horas de dedicação, era questão de Uhum, foco mesmo. E a partir daí começar a entender onde está o problema. E para mim passou muito por estar muito perto das pessoas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi instituir uma reunião diária com todo mundo do atendimento, em que a gente passava uhum, todos os pontos críticos, tudo que aconteceu no dia. Eu participava de todas as reuniões. Isso era remoto, né? Era o que tinha na época. E falar com todo mundo muito, falar muito, ouvir muito. E aí que começou esses calls, né? Então, no primeiro momento, era call diário com todo mundo, call diário com todos os líderes direto, call diário com determinados times. Eu fui instituindo esses fóruns. No começo, faz um uhum, monte de coisa para tentar ouvir muito o que está acontecendo, antes uhum. de fazer qualquer mudança. Sim. E aí começar a entender aonde que a gente precisa mudar, né? E agir rápido. Então, acho que a gente tem que ter é quase que assim, admitir, encarar, trocar muito, falar muito, estar muito próximo da forma que for possível. E aí ir pontuando as mudanças de forma a estar muito perto, acompanhando as métricas. Então, estamos indo para cá, deixa eu ver se as métricas estão mudando, não tá. Quem que eu preciso mudar, né? Porque isso passa muito por pessoas, você precisa ter líderes bons para endereçar mudanças e problemas. Acho que a gente tem uma dificuldade muito grande, eu mesma, de tirar pessoas, porque você acaba se apegando, você acaba criando vínculo, acaba criando carinho, e muitas vezes a pessoa não é a pessoa certa naquele momento, para aquela área, e a gente tem essa dificuldade, então acho que isso é algo importante. E, putz, arregaçar a manga e fazer. Assim, eu sou obstinada, coloca a meta, cobre, vai todos os dias até chegar. E se não tá chegando, tentar entender. Uhum. Não, muito bom, muito bom. E trazendo mais para a área de relacionamento, vendas, quais são os teus maiores insights aí nessa área de vendas? Tá, primeira coisa, talvez falar de relacionamento, que eu acho que puxa um insight para vendas,
Se tem uma coisa que eu percebi nos últimos 2 anos, é que a gente tem que sempre estar se relacionando com as pessoas, independente de ter ou não uma agenda. Porque eu acho que isso abre portas e possibilidades que a gente não pensa muitas vezes. Então, por exemplo, quando eu voltei do OPM, eu entrei nessa agenda de vou fazer muitas conversas, ou mesmo quando a gente vendeu, né, a empresa na Vitro, eu saí para uma rodada, assim, alucinante de conversas e papos e trocas, muitas sem nenhum objetivo, sem Uhum. nenhuma agenda específica. Só que isso abriu um monte de portas, um monte de possibilidades. Então, a primeira coisa que eu acho é a gente tem que o tempo inteiro se relacionar. Seja dentro da empresa, seja fora da empresa, seja na nossa área, seja em outras áreas, porque isso é aprendizado, isso é troca, isso é muito, muito rico. Eu acho que a gente precisa fazer. Inclusive, foi isso que atraiu a atenção nos meus sócios aqui. Falaram, pô, você se relaciona muito e não é porque alguém abriu a porta pra você, né? Você é nova, Uhum. você tem relacionamento com pessoas mais velhas. É porque você vai lá e dá cara a tapa. Então, Uhum. isso foi uma coisa que eu aprendi legal na Goldman. Toda vez que eu ia pro escritório fora do Brasil, então eu ia pro escritório de Nova York, eu fazia a lista do shake hands, a lista do aperto de mão. E eu colocava todo mundo que eu precisava apertar a mão. E eu Uhum. lembro que eu consegui umas coisas assim, Márcio. Então, assim, eu cheguei um dia, tava tomando chopp com o Ian Hatsos, que era o economista-chefe da Goldman, um cara super renomado nos Estados Unidos. E eu lembro que Uau. meu chefe aqui no Brasil perguntou: Nossa, mas como você conseguiu isso? Eu falei: Ué, eu pedi. Eu mandei uma Uhum. mensagem. E ele topou. Bom, Então, muito assim, eu acho bom. que tem uma coisa da cara de pau, que eu até falei ontem no Instagram, da iniciativa de fazer, que faz muita diferença. Então, a primeira coisa que eu acho é, para vender, ou para montar negócios, ou para criar pontes, o primeiro passo é a gente abrir a cabeça e ter iniciativa. Assim, Uhum. total. O segundo passo é a gente se relacionar sem necessariamente uma agenda prévia. Sabe, assim, nem sempre você precisa ter um objetivo claro. Você pode Uhum. querer se relacionar. Isso vale pra tudo, tá? Ah, quero voltar para o mercado de trabalho depois de tantos anos parada. Quero pensar em possíveis mudanças de carreira. Pô, quero, sei lá, mudar de emprego. Vai conversar com as pessoas. Vai conversar com aquele Uhum. amigo da escola que você não fala faz tempo, vai conversar com aquela pessoa que você cruzou na rua, vai. Para mim, assim, não tem conversa perdida e eu tô sempre Uhum. aberta pra café. Você me chamou aqui, eu topei, assim, eu sou uma pessoa que eu realmente Uhum. sou a favor de fazer pontos e conexões. Claro, tem hora que você tem que filtrar um pouco, porque começa a ficar demais. Um dia eu falei isso no Instagram, eu Sim. recebi um monte de pedido de papo. Aí uma hora eu falei, não, gente, não dá, foi muito. Mas assim, eu sou muito dessa. Segundo, eu acho que venda é um trabalho muito casado eu falo que vendas está num tripé. É você ter produto bom para vender. Eu nunca consegui vender produto sem ter produto bom, né? Uhum. Acho que não dá. O segundo é você ter um conhecimento muito bom de dados. Então, você entender o que você vai vender para quem. Então, assim, eu vender para você um produto, um shampoo para cabelos loiros, para você é um Uhum. erro, você concorda? Uhum. Se eu tenho informação, especialmente que você é moreno, esse é o tipo da coisa que se você fazer a venda direcional é muito diferente você receber algo que conversa com você, algo que não conversa com você. Até a forma que Sim. você vê a empresa, isso faz diferença. E a terceira é a intensidade comercial. Então, assim, eu falo isso constantemente com a turma daqui, das verticais. Intensidade comercial é você bater porta o tempo inteiro, é você conversar o tempo inteiro, é você falar mesmo sem ter agenda clara. É você estar constantemente abrindo portas e fechando portas. É você fazer o follow-up, é você fazer o update. Pô, mandei e-mail pro cara, o cara não respondeu. Quanto tempo depois você vai bater? Quais são as oportunidades que você vai pensar? Então, acho que assim, é esse tripé: produto, inteligência e intensidade comercial. Eu acho que para vender, uma boa venda passa por isso tudo. Acho muito bom. E às vezes a gente tem umas discussões internas também na área de. Eu adorei o termo intensidade comercial. E a gente às vezes foca, né? Tu tem atividades que geram reuniões, proposal, calls, enfim, fecha o contrato. E às vezes sempre. Volta e meia vem aquela pergunta da equipe de vendas: ah, mas e por que a gente foca tanto em atividades? Tem que focar em venda fechada. E daí eu falo: olha, se a venda tá fechando, ótimo, mas se não tá fechando, a primeira coisa que eu vou olhar é o número de reuniões, se não tá tendo reuniões, o número de atividades. Qual é a tua leitura sobre isso, atividades? E aí eu jogo na equipe, galera, o que a gente controla? Atividades é a única coisa que a gente controla 100%. E produto, né? Produto também. Qual é a tua leitura sobre essa área dessa intensidade, assim, das atividades, da disciplina? Eu acho que às vezes cai muito também na personalidade das pessoas da equipe, tem que ter o sangue no olho, é uma leitura que eu tenho, assim, tem que querer ir atrás, mas, enfim, algum insight nessa área? Eu acho que tem muito a ver com perfil, sim. Então, assim, eu sou, né, do diz que eu sou auto D. Auto D é aquelas pessoas que. Eu sou auto DI, né? Então, mas o auto D é aquele cara que é obstinado por uma meta, por fechar algo e tal. Então, você tem que saber como motivar cada uma das pessoas. Por trás de todo CNPJ, por trás de toda a equipe de vendas, existem CPFs, pessoas que
tem alguma motivação, né? Você tem que entender qual a motivação dessas pessoas e como que você pode mantê-las, atraídas por fazer essa venda, né? Então, acho que, sei lá, se eu sei que tem gente que quer ganhar mais, as turmas funcionam mais com comissão. Tem gente que funciona com salário emocional. Isso na XP, em determinado momento, foi super legal. Existia um troféu a cada semestre dos melhores. Gente, um troféu custa R$100 pra você fazer. E a pessoa leva muito mais do que um bônus de mercado financeiro. É um reconhecimento. Então, acho que assim, é tentar entender um pouco das quais são os incentivos que movem as pessoas, quais são as pessoas que estão lá. E assim, tentar entender quem que você quer na tua equipe de vendas. Tem que ter um perfil, né? Tem que ter um alinhamento. Muito bom. Bom, alguma coisa que a gente não conversou aqui, Ilana, que tu gostaria de adicionar pra gente chegar mais perto do final aqui da conversa? Talvez eu falaria só, assim, pra turma que tá no começo de carreira, né? Como foi um pouco do papo que você trouxe, ou mesmo pra quem tá chegando no estágio de liderança que a gente falou, para focar muito nas habilidades socioemocionais, né? Eu acho que hoje isso é uma coisa que eu falo tanto, porque eu acho que a gente precisa saber, né, do job, do trabalho, saber de vendas, saber de produto, saber de programação, a gente precisa saber. Mas a gente dominar a comunicação, a negociação, ter resiliência, saber ter inteligência emocional, isso tem um valor que eu ouso dizer que é maior até, porque você consegue circular, você consegue montar time, você consegue liderar, e isso funciona para todas as áreas. Então, eu acho que a gente aprende pouco sobre isso na escola, a gente aprende pouco sobre resiliência, pouco sobre inteligência emocional, negociação, comunicação, relacionamento. Essas ferramentas são muito ricas, e elas nos ajudam em toda e qualquer área da nossa vida, seja no pessoal, seja no profissional, e no profissional, em diversas esferas. Então, acho que se eu puder dar um conselho, eu acho que eu pensaria em algo nessa linha. Muito bom, eu vou fazer mais uma e a gente vai encerrar aqui, Pode fazer. que é o seguinte, do ponto de vista mais tático, quando pensa em inteligência emocional, assim, do ponto de vista mais tático, o que eu quero trazer? Cara, aquela reunião que tu ficou possuída lá por alguma razão, como é que tu gerencia, algumas dicas práticas de trazer inteligência emocional na prática que te serviram ao longo dos anos, aprendizados, talvez. Um que eu uso e a gente sempre pode usar mais, às vezes, tu vai escrever um e-mail que às vezes tu deixa pra terminar de escrever amanhã, esse tipo de coisa, eu acho que é uma coisa prática. Alguns outros insights mais práticos nessa linha, assim, sabe? Tá, eu acho que assim, muito importante é sempre você pensar a tua audiência e o teu objetivo com cada conversa. Ai, Lana, nossa, mas você fala pra ir pra conversa sem objetivo. Não, talvez o objetivo da conversa seja conversar com a pessoa, né? Não seja fechar um negócio. Mas quem que tá do outro lado? Parece pouco, tá? Mas 5 minutos antes de cada reunião ou de cada conversa, quem que é a pessoa que tá do outro lado? Qual que é a agenda dela, qual que é o objetivo dela, qual que é a história dela, o que ela pode querer, o que pode agradar e o que pode desagradar. Isso segura muita coisa que a gente pode se atrapalhar. Vou fazer uma apresentação. Qual é a minha audiência? Quem tá lá? Então, assim, vou fazer uma apresentação para falar que os resultados da minha área estão ruins. É um discurso para o meu conselho ou para minha diretoria e é um discurso para o meu time. Eu preciso prestar contas, eu preciso mostrar soluções e eu preciso que eles confiem que eu sou a pessoa certa ainda. O outro, eu preciso motivar a turma, eu preciso dar um come no sentido de, não tá bom. Então, assim, muitas vezes a gente tem um discurso meio padrão e a gente esquece de organizar a estrutura e fazer o rapport, quem tá do outro lado. E isso conversa com o meio da conversa também. Então, assim, tô falando com alguém que eu tinha o objetivo de vender, eu tenho 2 livros para vender, o vermelho e o azul. Tô falando do azul, do azul, do azul, do azul. Meu, a pessoa uma hora fala que, puta, azul é a cor que ela menos gosta porque lembra um momento ruim da vida dela. Cara, você tem que ter inteligência emocional de pensar no vermelho. Né? Então tem uma coisa do rapport que eu acho muito importante. Eu acho que a gente conhecer quais são as nossas características, os pontos fracos, os pontos fortes. Então, eu sou uma pessoa que falo muito. Eu sou uma pessoa que preciso me segurar para não falar. Então, se eu vou para uma reunião que, eu não domino tanto o assunto, eu não domino tantas pessoas. Ilana, se segura aí, meu. Assim como tem outras pessoas que o contrário, que talvez sejam pessoas super tímidas, que precisem se destacar, que precisem mostrar que sabem falar. Como que elas vão se posicionar? Talvez buscar mais dados antes da reunião para estar tudo na ponta da língua? Isso todo mundo pode fazer, né? Mas eu acho que tem uma coisa de preparação que a gente acaba negligenciando no nosso dia a dia profissional, especialmente quando a gente vai crescendo. Então, se preparar para toda e qualquer interação.
E a segunda, eu acho que essa história de você nunca desperdiçar nada, né? De você tentar ver oportunidade em tudo. Então, tô numa conversa que não tem nada a ver com o meu trabalho e tal. Gente, assim, se tá lá, faz valer. Sabe, se Uhum, fui convidada para um evento do setor de energia recentemente. Gente, não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. uhum, Mas me uhum, convidaram. Falei, eu vou. Estava uhum. exausta. Tinha acordado 5h30 da manhã, tava super cansada. Era 9h30 da noite. Falei, cara, eu vou fazer valer o tempo que eu estiver aqui. Eu vou embora mais cedo, mas eu vou fazer valer. Então, acho que é isso. E ter a iniciativa. Eu acho que eu tenho percebido o quanto que muitos negócios grandes e muitas oportunidades grandes são construídas com e por pessoas que têm iniciativa, e não só pela melhor pessoa, tecnicamente falando, ou pela pessoa mais bem relacionada. Então, se eu pudesse dessas dicas, é a gente se preparar, a gente ler a nossa audiência, a gente não desperdiçar nenhum papo, fazer valer tudo que a gente estiver fazendo, fazer com intensidade, com entrega, com energia e iniciativa. Ter iniciativa. Iniciativa. Muito bom. Ilana, foi uma aula aqui em 25 minutos. Olha, muito obrigado pelo teu tempo. Eh, Parabéns pela tua carreira e sucesso aí com a família também e os negócios. Muito obrigada, Marcia. Tudo de bom para você. Depois me fala quando que vai ao ar, como que funciona, para eu ficar sabendo e divulgar também. Te passar tudinho, então. Show! Beijo para você.